né? Boa noite, na verdade. Espero que vocês estejam bem. Todo mundo está me escutando bem? Sim. Sim. Ótimo, Sim. né? Então hoje eu troquei um pouquinho aqui a aparelhagem para facilitar um pouco ouvir vocês melhor. Então vamos lá, pessoal. Hoje, então, a gente vai terminar, né, aquela conversa de terça-feira sobre operações com frações. E aí depois a gente vai chegar, então, nas equações, né? A gente vai começar falando delas, tá bom? Então, está muito alto o som. Falou. Tem gente falando que o som está pipocando, mas tem pessoas que estão com o microfone aberto. Para mim, o som dele está pipocando bastante. Tá, deixa eu só ver aqui. Também fecha o microfone, tá bom, pessoal? Deixa eu ver assim, melhora? Melhorou bastante para mim. Melhorou. Para mim também. Tá bom. Então, tudo bem. Eu mudei aqui o microfone, colocando do computador, porque é a sensibilidade mesmo que estava ruim. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vamos voltar aqui, né? Então, na nossa última aula, a gente falou sobre adição e subtração de frações. Então, é importante lembrar, né, que na adição e subtração de frações são as duas únicas operações que a gente vai fazer o MMC. Então, um erro muito comum que as pessoas cometem é querer fazer MMC em toda situação que tem fração. Então, lembrem sempre disso, né? MMC é adição ou subtração. Tudo bem? Bom, então hoje a gente vai falar da multiplicação de frações. Aqui, 2/3, vamos começar falando da multiplicação, vezes 1/5. Bom, alguém sabe como é que resolve essa conta? Regra de 3? Regra de 3? Não. Eu acredito, não sei se está certo. Multiplica em x? Eu acredito que multiplica o 2 pelo 1 e o 3 pelo 5, né? Seria essa ordem? Então, pessoal, quando a gente tem multiplicação de fração, não é em cruz que a gente vai fazer, tá bom? Porque aí é regra de 3 e a gente ainda não chegou nessa parte. Então, aqui, a gente tem uma multiplicação de frações, você vai multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Tá? Então, na multiplicação de frações, é dessa maneira que a gente vai resolver. Ou seja, vai ficar 2 vezes 1 dividido Hoje é dia 3. por 3 vezes 5. Bom? Então, aqui, ó, 2 vezes 1, 2. 2, 15. 3 vezes 5, 15. Então, a gente tem aqui 15 avos como resposta. 2, 15 avos. Bom. É 2/3, né? Vezes 1/5, né? 2 vezes... Aí você vai fazer o de cima vezes o de cima. 2 E o vezes de 1, baixo vezes de baixo. 3 vezes 5. Põe no mesmo. 2 vezes 1, 2.
3 vezes 5, 15. Essa partezinha aqui, pessoal, que eu vou marcar de laranja agora, que eu vou fazer um asterisco embaixo, a gente não precisa ficar escrevendo, tá? Tudo bem? Aqui é só para a gente entender como é Entendi. esse resultado. Então, você, na hora que vai resolver Pode ir direto, né? pode ir direto, daqui para cá, tá? Essa parte aqui do meio é apenas para a gente entender, né, o que eu fiz, né, da onde surgiu esse resultado aqui, 2,15 avos. Bom, vou apagar agora para a gente colocar mais um exemplo. Bom, então aqui, menos 2 oitavos, menos 2 oitavos, vezes mais 7 sextos. Tá? Então, olha, é uma multiplicação, temos duas frações, só que uma fração é negativa e a outra fração é positiva. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai aplicar a regrinha de sinal, né? Tem multiplicação? Tem sinais diferentes? Tem que aplicar a regra de sinal. Menos com mais. É menos. Menos. Então, a gente viu que eu vou multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então, 2 vezes 7. 14. Vai dar 14. 8 vezes 6. 48. 48. Porém, né, a gente não pode esquecer que o nosso resultado não termina aqui. A nossa conta não acaba aqui. Por quê? Eu observo que o 14 e o 48 são números pares. E aí a gente vai lembrar, né, que todo número par eu posso dividir por 2. Aí é redução, né, professor? A redução, exato. E aí a gente vai fazer a redução de frações conforme a gente viu na última aula. Então aqui eu copio o sinal de menos. 14 dividido por 2, 7. 48 dividido por 2, 24. E agora sim, a gente chegou no nosso resultado final. Tudo bem, pessoal? Multiplicação? Sim, professor. Tranquilo. Tá. E aí nós vamos falar agora da divisão de duas frações, né? Então eu tenho aqui 5 terços dividido por 2 sétimos. Muito bem, então divisão de frações. Pergunta: alguém imagina como resolve? Alguém sabe? Alguém lembra? Agora é em cruz, né? 5 vezes 7 e o 3 vezes 2. Não. Ainda não é cruz. Você deixa a primeira fração, daí inverte o sinal por multiplicação e inverte a segunda fração. Perfeito. Né? Eu costumo falar... Repete, por favor, professor, que falhou o áudio dela para mim. Eu vou repetir. Eu costumo falar que a gente vai fazer uma CTI. Não é CPI não, tá, pessoal? CPI deixa, né, o pessoal que está aí analisando as coisas. A gente vai fazer uma CTI.
tá? Então, ó, esse C é de copiar. Esse T é de trocar. E esse I é de inverter. Então, a gente vai fazer uma CTI. Copiar, trocar e inverter. Bom, o que eu vou copiar? Eu vou copiar o primeiro número. Então, nessa divisão de duas frações, qual é o primeiro número? Cinco terços. Eu vou colocar as letras na posição que ajuda vocês a entender, tá? Então, ó, o primeiro número é o 5 terços. Então, o que eu tenho que fazer com ele? Eu tenho que copiar. O segundo passo é trocar. Então, eu tenho uma divisão. E aí eu vou trocar a divisão pela operação inversa dela, né? Aí a operação inversa então, é a multiplicação. Então, vou trocar aqui pelo inverso. E o I é de inverter. Eu vou inverter esse número. Então, qual que é o inverso de 2/7? Sete sobre 2. 7 sobre 2, né? 7 meios. E aí, uma divisão de frações se transforma numa multiplicação de frações. E agora a gente pode resolver. E aí, conforme a gente já falou, né? O de cima multiplica o de cima. E o de baixo vai multiplicar o de baixo. Aqui Só uma dúvida, professor. Mas no caso, se você fizer a operação em X, ela é diferente do... Porque daria praticamente... Se tivesse feito a multiplicação cruzada, daria o mesmo resultado, mas aí tem um porém. Quem ficaria em cima e quem ficaria embaixo. Não sei se você conseguiu entender. Porque assim, dá erro, né? Vamos só para entender. Ó, se a gente faz o x, a multiplicação em x, o ponto é que número que fica em cima e que número que fica embaixo. Então, pode ser que você faça a multiplicação em x e você deixou aqui o 35 em cima e o 6 embaixo. Você vai falar, pô, Rodrigo, mas deu a mesma coisa. Mas será que toda hora você vai acertar a posição? Ah, sim, entendi. Tá? Então, por isso que talvez nesse momento esse caminho é melhor. Ah, sim. Bom, então aqui 5 vezes 7, 35. 3 vezes 2, 6. Não tem como a gente reduzir nessa fração, portanto, essa aqui é a nossa resposta final. Professor, se eu tirar uma dúvida, eu só consigo estar diminuindo se for, caso, número par? Não. Eu consigo estar dividindo por 2? A gente não pode condicionar, né? Que quando quando os dois números são pares, aí é mais fácil a gente ver, né? Se é por 2, que é por 2. Agora, se for ímpar, também dá para reduzir. Aí a gente pode ver se é por 3, né? Por 5. Aí tem que, na verdade, observar sempre, né? Eu tenho que pensar assim, dá para dividir, ó, por exemplo, 35. Tá aqui. Eu consigo dividir ou por 5 ou por 7.
O 6 não dá para dividir nem por 5 nem por 7, entendeu? Teria que ser pelo mesmo número, né, professor? Exato, tem que ser o mesmo número em cima e embaixo. Em cima e embaixo. 35 até é divisível, mas o 6 não seria divisível pelo mesmo número, né? Exato, exato. Tá? Então, na verdade, assim, você escolhe um dos números para ser a sua referência. Então, ó, eu sei que o 35 divide por 5, eu sei que o 6 divide por 2. 35 dá para dividir por 2? Não. 6 dá para dividir por 5? Também não. Então, por isso que eu já sei que é irredutível essa fração. Tá? Então, por isso que é bom a gente fazer, né, alguns exercícios até para praticar, porque essa questão de reduzir fração é algo que a gente vai pegando prática. Né? Então, de repente, a gente olha e fala, nossa, para ele é fácil, mas é porque é a questão da prática, né? Da gente já fazer várias vezes ou todo dia isso e acaba já olhando, batendo o olho e já falando, não dá para reduzir. Tudo bem? Professor, eu acho que eu já errei várias questões de concurso, né? Na verdade, não consegui chegar no resultado porque eu sempre fazia em X. Eu sempre achava que multiplicação era reta e divisão era em X. E eu acabava errando porque realmente dava o inverso, né? Sim, porque se você fizesse em X, você podia ter falado para mim, deu 6/35, e aí estava errado. Verdade. Né? Então, nessa situação, a gente precisa, né, manter assim, tá bom? Pessoal, vamos lá, vou colocar mais um exemplo, então. Vou apagar tudo, hein? Vamos ver quem está anotando de verdade. Menos 3/8 dividido por 3. Tá. Então, aqui, menos 3/8 dividido por 3. Então, não esqueçam, né, da nossa regrinha, do nosso combinado. A gente vai fazer aqui CTI. Eu posso tirar do parênteses e colocar na mesma chavinha, na mesmo... Você fala tirar esses parênteses? Isso, igual na outra, na multiplicação, que eu posso pôr os números na mesma chavinha. Ah, sim. Então, o parênteses aqui, quando eu tenho um número dentro do parênteses, a função dele é separar o sinal do número da operação. Entendi. Okay. Então, é lógico, ele não é obrigado, eu não sou obrigado a pôr o parênteses. Aqui a gente está pondo apenas, né, como forma didática aqui. É para separar o sinal do parênteses, da operação. Ok. Bom? Então aqui, pessoal, ó, menos 3/8 dividido por 3. Então, ó, CTI, copiar, trocar, inverter. Qual valor eu vou copiar? Menos 3/8. Menos 3/8. Menos 3/8. Então, vamos lá. Menos 3/8. Aí eu tenho que trocar. Trocar o quê? O sinal. Divisor por multiplicação. Por multiplicação. Isso, vou trocar a divisão por uma multiplicação. E agora eu tenho que inverter o segundo número. Qual que é o inverso dele? 1/3. 1/3, muito bem. Todo mundo prestou atenção aí nas últimas aulas de fração. Aqui,
Lembrando que é mais 1/3, né? A gente já estava esquecendo ali do sinal de mais. Então, ó, menos com mais. Menos. Menos. Tá? Antes da gente fazer a conta, vamos fazer a conta aqui, depois eu mostro um truque. 3 vezes 1. 3. 3. 8 vezes 3. 24. 24. 4. Beleza. Dá para reduzir essa fração? Sim. Tá. Por quanto? 3. Por 3. Por 3. Professor, o áudio tá baixo. Eu falo um pouquinho mais alto, então. Ok, vamos reduzir por 3. Então, vai ficar menos 1/8. 1/8. Tudo bem? Sim. Agora, presta atenção em uma coisa, pessoal. Rodrigo, Oi. tem uma aluna no chat fazendo uma pergunta para o senhor. Tá, deixa eu olhar. 6,36 horas. Posso já reduzir por 6? Eu tenho que sempre reduzir. Não, pode reduzir por 6, Assis. Você pode reduzir por 6. Não é obrigatório reduzir por 2, tá bom? A gente falou disso na aula passada. Então, se eu sei que dá para reduzir por um número maior, eu posso ir por ele, né? A gente começa pelo 2 por uma questão assim de garantia, né? Mas se você souber, pode ir direto. Pessoal, se tiver alguma pergunta passando, por favor, me avisem, porque eu não consigo ver o chat, tá bom? Voltando lá. Agora pensa no seguinte, pessoal. Imagina a seguinte situação. Tudo bem? Situação hipotética. Você chega no seu serviço, o seu patrão fala o seguinte para você: olha, eu vou dobrar o seu salário. Você vai ficar feliz? Com certeza. Vocês demoraram demais para ficar feliz. Dobraram, tá bom? Tá ótimo. Sim, com certeza. Tá ótimo, né? Ok. A gente dobrou, vai falar que dobrou o salário, você vai para casa, você vai contar para a família, você vai fazer plano, vai até comprar uma pizza. De repente. Só que no outro dia, ele te chama e fala: só que tem uma coisa. Eu vou dobrar o seu salário, mas eu vou dividir ele por 2. Tudo bem para vocês? Aí vai ficar a mesma coisa. Vai ficar a mesma coisa? Não vai, não? Peraí. Não, vai ficar a mesma coisa, pessoal. Foi só aquela dúvida, aquela fala de professor para dar dúvida, né? Então, olha só, pessoal. Se eu multiplico por um número e divido pelo mesmo número, não vai alterar o resultado. Portanto, olha só, em vez de a gente ter feito essa conta, a gente simplesmente poderia ter vindo aqui e cortado os 3. Porque eu estou multiplicando e dividindo por 3. Verdade, olha, não lembrava. Agora você falando, eu lembrei. É mesmo. Né? E aí, olha. Tudo bem? Então, a gente já teria simplificado fazendo isso. Professor, sempre que cortar, permanece o de baixo embaixo, em cima e em cima. Perfeito. O de baixo embaixo, o de cima em cima. Tudo aí bem? Faz a regrinha de sinal, né? Menos com mais. E faz a regrinha de sinal se tiver que fazer. Tudo bem, pessoal? Bem. Sim. Tudo sim. Ótimo. Então, agora que a gente terminou essa parte, né, das operações com fração, eu vou falar, então, agora
né, da parte aí que quando a gente era adolescente, quando a gente estava na escola, né, nos chocou bastante, que são as equações, que ou a gente ama ou a gente odeia. Verdade? A gente já tem tanto problema, eu tenho que resolver os problemas do X. Bom, olha só, primeira coisa, o que é uma equação? Né? A gente precisa relembrar ali, né, essa parte teórica mesmo. Então, a gente vai ver que uma equação é uma sentença matemática que possui uma igualdade e uma incógnita, né? E aí ele coloca pelo menos uma, tá bom? Então, nesse momento, a gente vai falar de equação do primeiro grau, né? Que é aquela equação onde tem só uma incógnita, tá bom? Tranquilo aqui, pessoal? Tranquilo. Então, também só para a gente facilitar, incógnita é um nome técnico, mas a gente normalmente chama isso de letra. As principais letras usadas na matemática, nas equações, a primeira, né, a protagonista, é o X, depois é o Y, depois o Z, W, ou, enfim, qualquer letra eu posso utilizar numa equação, tá? Então, também a gente não pode ficar acomodado achando que sempre vai ser o X, porque eu posso utilizar qualquer letra do alfabeto, bom? E qual que é o objetivo, então, de uma equação? É encontrar aqui. O objetivo de uma equação é encontrar o valor da incógnita, o valor da letra, que torne a nossa igualdade verdadeira. Tudo bem? Ok, tudo. Como a gente está falando de uma equação de primeiro grau, então eu vou colocar aqui um exemplo. X mais 3 é igual a 8. Então, x mais 3 é igual a 8. Isso daqui é uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Vocês sabem por que é uma equação de primeiro grau? Não me lembro. Não recordo. Porque é uma incógnita só? Eu acho que é isso. Uma incógnita é porque só Porque não tem... está elevado ao quadrado? Oi? Porque não está elevado ao quadrado? Exatamente. O grau está relacionado ao expoente da letra. No caso, o expoente do x é 1. Né? Por isso que é uma equação de primeiro grau. Na equação de segundo grau, é aquela que eu vou ter o x ao quadrado. Tá? Então, essa é a diferença. Né? Por isso que a gente chama de equação de primeiro grau e segundo grau. Justamente é porque o expoente da letra, né, vai ser 1 ou 2. Tudo bem? Tudo É a bem. equação de segundo grau que usa a fórmula de Bhaskara, professor? Correto. Equação de segundo grau que usa o Bhaskara. Ah, tá. Tá? Então, aquela forma, aquela regrinha, tudo.
A gente vai ver nas próximas aulas, eu acho que hoje não, talvez na próxima. Vamos lá. Pessoal, legal. Então, a gente sabe o que é uma equação. Oi? Acho que alguém está com o microfone aberto. Bom, então a gente sabe o que é uma equação, a gente sabe qual é o objetivo da equação, a gente viu por que ela é uma equação de primeiro grau. Agora a minha pergunta é, a gente sabe resolver uma equação de primeiro grau? A gente lembra todos os passos minuciosamente? Eu, sinceramente, não. Estou fora da escola há muito tempo. Eu acho que sim. Para vocês agora, qual é o valor de x? A gente não tem ainda. Tem, né? Mas se vocês tivessem, ó, então vamos pensar agora. A gente não tem, mas um número, porque o x é um número, mais 3 que dá 8. Sim. Ele é um. Zero? É o 5. Seria o 5. Seria o 5. 5. Seria o 5, né? O x nessa 5 mais 3, situação, 8. o x vale 5. Por quê? 5 mais 3, 8. Tudo bem? Agora, é claro, essa aqui é uma equação que a gente olha e que a gente consegue deduzir. Usar o raciocínio lógico. Só que nem sempre isso é possível. Nem sempre a gente vai olhar e falar, olha, o valor de x é esse. Então a gente tem, né, uma sequência de passos que eu vou passar para vocês agora. Quais são esses passos? Para a gente resolver a nossa equação. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro passo, né? Então, como resolver? Tá? Isso. Modo de preparo, né? Vamos fazer um bolo agora. Qual que é o modo de preparo? Então, como é que a gente resolve? Então, a primeira coisa, a gente vai colocar, né, letra para um lado e número para o outro. Tá? Isso aqui eu acho que a gente escutou muito. Por conveniência, não é algo obrigatório, mas é uma sugestão. A gente mantém as letras do lado esquerdo e os números do lado direito. Tudo bem? Sim. Sim. Por que eu estou falando isso, pessoal? Que é para a gente lembrar o seguinte, uma igualdade, eu vou imaginar que a nossa equação é como se fosse uma balança. Aquelas balanças antigas, né? Ou aquela balança do signo de Libra, para quem gosta, né, dessa parte, ou da balança que a gente vê, né, no símbolo da justiça. Então, a balança, aquela balança de pratos, né, qual que era o objetivo antigamente nos comércios? Como é que a gente vendia? A gente tinha que equilibrar, não é isso? Pessoal aí, né, que mais velho me ajude a lembrar. Né? Então, a gente tinha aquela balança que a gente ia naquela vendinha perto da nossa casa, então colocava o peso de um lado e aí a gente ia colocando feijão do outro até equilibrar. Professor. Oi? O som está cortando. Tá. Eu me recordo dessa balança. Isso. Então, uma equação, ela vai representar uma igualdade. Tá? Se ela representa uma igualdade, significa que x igual a 5 é a mesma coisa que se eu estiver escrevendo 5 é igual a x. Tudo bem? Então, sim, igual a isso. São a mesma coisa. Tá? Mas, como eu disse, por conveniência, a gente vai manter as letras, a letra do lado esquerdo
e o número do lado direito. Segundo passo, né? Uma vez que a gente fez isso, a gente vai resolver, acertar o erro ali, né? As operações de adição e subtração. Faltou o B aqui. Então, resolver as operações de adição e subtração. No terceiro passo, você vai isolar a incógnita, né? Você vai deixar ela isolada. O que é isso? Vou deixar a letra sozinha. O quarto passo, a gente resolve a divisão. E aqui tem uma observação pequenininha, mas muito importante. Em alguns casos, é necessário preparar a equação. Esse preparar significa que eu tenho que fazer algo antes desses 4 passos. Tudo bem? Então, a gente pode dizer que seria o passo 0, esse aqui. Essa preparação. Em alguns casos, né, professor? E como a gente descobre quais são os casos? Eu vou mostrar. Pode ficar tranquila que agora a gente vai para a parte dos exemplos, né? Pessoal, todo mundo copiou, conseguiu copiar essas regras? Eu sim, professor. Sim, Sim. professor. Sim. Bom, então vamos lá. A gente começou com essa aqui, x mais 3 igual a 8. Então, eu vou colocar ela aqui, agora, o nosso exemplo, x mais 3 é igual a 8. Bom, essa daqui eu já vou adiantar, não precisa preparar ela. A gente já pode ir direto para o passo 1. Qual que era o passo 1 mesmo? Colocar a letra para um lado e os números para outro. Certo. Então, eu vou olhar a minha igualdade, ó, meu sinalzinho de igual, e aí eu vou determinar que o que está à direita dele é o lado direito, o que está à esquerda dele é o lado esquerdo. Então, o nosso ponto de referência é sempre o sinal de igual. Então, o que vai acontecer? Eu vou aplicar aqui o primeiro passo. Bom, o primeiro passo, o Rodrigo falou para mim que eu tenho que pegar o número e pôr para o lado direito e a letra para o lado esquerdo. Então, a letra está do lado esquerdo. Eu tenho um número que também está do lado esquerdo. Então, este número... Inverte o sinal, né, professor? Isso. Este número vai passar por cima do sinal de igual para ele ir para o outro lado. Então, ele vai pular o sinal de igual. Quando ele pular o sinal de igual, ele vai trocar a operação. Então, se ele estava fazendo uma adição, ele vai fazendo uma subtração. E aí, no modo geral, a gente fala troca o sinal, que é mais fácil. Mas, assim, sendo, né, técnico, a gente está mudando a operação, invertendo a operação. Tá? Mas muda o sinal, mais fácil da gente lembrar. Então, aqui vai ficar como? Eu preciso agora reescrever a minha equação. Então, vai ficar x... Eu sempre digo para os alunos, copia primeiro aquilo que já estava na equação. Aquilo que está chegando, você põe por último. Porque a gente vai pensar assim, quando a gente chega na escola,
Quem chegar primeiro, nos primeiros dias de aula, senta onde quer. Quem chega depois tem que sentar onde sobrou carteira, né? Assim também era no cinema, quando não tinha lugar marcado, no teatro, né? Então quem chega primeiro escolhe o lugar onde quer sentar, tudo bem? Então, primeiro a gente copia quem já estava, e quem chegou a gente copia por último. Então eu copio o X, copio o sinal de igual, copio o 8. E agora, quem está chegando? O 3. Ele era mais 3, passou para o outro lado, ele vem como menos 3. Tudo bem? Aí a gente vai agora. Bom, coloquei letra para um lado, número para o outro, passo número 2. Passo número 2 é resolver as operações de adição e subtração. O X não tem ninguém para somar com ele ou para subtrair. Então, vou copiá-lo. Agora, eu resolvo essa subtração. 8 menos 3. 5. Neste caso, pessoal, a gente já chegou no valor de x. E aqui é muito importante, né? Quando eu estou resolvendo uma equação e eu quero encontrar o valor de x, de y, ou seja, não pode ser menos x, menos y, ou 2x. Eu quero o valor só de x, de 1x. Tranquilo? Sim. Sim. Então, esse primeiro exemplo, mamão com açúcar, né? A gente já tinha feito até de cabeça essa conta. Posso apagar? Pode. Pode. Então, agora a gente vai para o exemplo número 2. Aqui. Exemplo 2. Então, o nosso exemplo 2, eu tenho 4x menos 9, que é igual a 1 menos x. Então, agora eu olho para a equação, olho para o sinal da igualdade e vejo, do meu lado esquerdo, eu tenho letra e número. Do meu lado direito, eu também tenho letra e número. Todo mundo consegue ver isso? Sim. Ótimo. Então, a gente vai lá aplicar a primeira regrinha, o primeiro passo que eu comentei com vocês. Passo número 1. Vou colocar a letra para um lado e número para o outro. Então, a letra tem que vir para o lado esquerdo e o número para o lado direito. Então, letra já está aqui do lado esquerdo. Lembrando, pessoal, que 4x é uma coisa só. Né? Portanto, a gente diz que isso aqui é uma letra. Tá? Imagina que você tem 4 canetas azuis. Tudo bem? Então, esse conjunto todo é letra. Então, eu vou pegar aqui o menos x e vou passar para o lado esquerdo. O menos 9, eu vou passar para o lado direito. Tudo bem? Agora a gente vai reescrever, vou copiar a minha equação.
Então, lembrando, eu copio primeiro quem já estava do lado esquerdo. Quem já estava do lado esquerdo, 4x. Quem chegou do lado esquerdo? Esse menos x. Só que quando ele saiu daquele era menos, vai chegar do outro lado como mais x. É igual. Copio quem já estava do lado direito. 1. Esse menos 9 passou para o outro lado, vai chegar mais 9. Passo número 2, então ó, já troquei todo mundo de lado. Passo número 2, fazer a adição ou subtração. Então eu tenho aqui 4x mais x e 1 mais 9. 4x mais x dá quanto, pessoal? 4x ao quadrado? 5x. 5x. Nós estamos somando, né? Não podemos esquecer que na frente desse x existe o número 1. Então é como se eu tivesse aqui 4 canetas azuis mais uma caneta azul. Então 4x mais 1x vai dar 5x. Que é igual 1 mais 9. 10. Bom, lembra o que eu falei, né? Eu quero encontrar o valor de x. Quantos x eu tenho aqui? 5. Então, o que eu tenho que fazer? Ir para o terceiro passo. Qual que é o terceiro passo? Eu vou isolar o x. Muito importante lembrar vocês que entre esses 5 e esse x, existe uma operação de multiplicar. Perfeito. Existe uma operação de multiplicação. Então, eu vou pegar este número 5 e agora vem uma coisa importante. Eu vou passar para o outro lado, mas eu vou passar por baixo, para nunca mais errar a conta. Eu faço o número que está acompanhando. Passa dividindo. Ele vira denominador, né, professor? Exato. Porque ele vai virar o denominador. Então, vai ficar x é igual a 10 dividido por 5. Então, só para ninguém se perder, tá? Eu fui continuar aqui em cima a conta, porque acabou o espaço. E aí eu aplico a última parte da regra. Passo 4, resolve a divisão. Eu ia perguntar isso, se aqui se fazia a simplificação, não, divide, né? Divide. Lembra que a gente falou da sequência de prioridade? Primeiro número inteiro, depois fração e depois decimal. Então, por isso que a gente vai tentar dividir. Se não for possível, a gente reduz a fração. Tudo bem? Tá, Então, entendi. Quando você fala lá também, quando a gente estava resolvendo fração que só usava na adição e na subtração, não entra nesse caso aqui, então? Não. O MMC não. Ainda não. O nosso x vai ser 10 dividido por 5, que vai dar? 2. 2. Pronto.
chegamos, então, no valor do nosso x. Apaga não, eu tô copiando. Tá bom. Vocês vão copiando que eu já estou preparando o próximo exemplo aqui. Professor, enquanto o pessoal copia, só um adendo lá sobre, eu estava fazendo exercício de potenciação, e aí caiu, uma das questões era, você tinha que saber quais números eram em ordem, colocar os números em ordem crescente. E aí tinha uma potência que era assim, 6 elevado a 2222. O que eu fiz? Eu cortei os últimos, os 3, né? Eu coloquei 6 elevado à segunda, aí cheguei no resultado. E aí depois, nessa correção de exercício, o professor ele fez diferente. Ele fez 6, entre parênteses, né? 6 elevado à segunda, elevado a 1111. Ele falou que ele raciocinou, né? Que esse número seria elevado a 1111. Entendeu? Só que do meu jeito que eu fiz, que eu cortei a potência, eu reduzi, né? Em vez de elevar a 2.222, eu só fiz elevado a 2 e cheguei no mesmo resultado. Entendeu? Então é válido, né? Os dois métodos estão certos, né? Sim. A gente tem que lembrar que na matemática o que eu gosto é isso. Existem vários caminhos para chegar no mesmo resultado. Né? É questão de preferência. O que eu sempre falo para os alunos tem que pegar um exercício parecido e aplicar a mesma técnica que você usou. Se você chegar no resultado é porque a sua técnica ela é válida. Entendeu? A sua estratégia. Porque é aí que está a questão. Às vezes a gente cai numa coisa que se chama coincidência. Às vezes a gente resolve, deu certo desta maneira. Mas para todas as outras situações vai dar certo também? É uma coisa que a gente tem que se perguntar. Mas... Não, sim, professor, mas minha dúvida é assim, se cair na prova, por exemplo, 6 elevado a 33333, eu posso eliminar e deixar ele elevado somente a 3? Que dará o mesmo resultado? Deixa eu só ver aqui se eu consigo copiar para a gente falar. 6 elevado a 3.333. 3.333. Deixa eu ver aqui o que você fez para poder... Eu fiz isso, eu cortei os últimos 3, né, da ordem da direita para a esquerda, e ficou 6 elevado à terceira. E o exercício você tinha que colocar em ordem crescente os números, né? Então tinha 6 elevado a 3.333, 2 elevado a 5.555, né? E assim, e outro exemplo lá, entendeu? E eu fiz dessa forma, eu cortei, ficou 6 elevado à terceira e cheguei no mesmo resultado que o professor explicou, né? Ele fez diferente, ele fez 6 elevado à terceira. Tinha vários números desses, parecido com esse, mas aqui era 2 elevado a 5, é isso? Isso, 5, 5, 5. E aí você tem que saber qual que é colocar em ordem crescente, entendeu? Tá. Então, o que acontece aqui, ó? Se a gente fosse seguir essa lógica que você fez, tá? Uhum. Só pra gente observar. 6. A terceira é 6 vezes 6 vezes 6. Isso. E aqui 2 a quinta, 2 vezes 2 vezes 2. Então aqui daria 32, aqui daria 216. Então, sim. Teoricamente, é possível. O professor já fez diferente. Ele fez 6 dentro do parênteses, né? Ele colocou 6 elevado à terceira, entre parênteses, elevado a 1111. Entendeu? Tá. Ele aplicou a propriedade da potência de uma potência. Aí eu não consegui aplicar a propriedade, eu fui no chute. Entendi. Ele fez isso daqui, ele separou. Entendi. Aí ele deixou todos com o mesmo expoente aqui fora. E aí trabalhou com os números que estavam dentro. Sim. Aí deu o mesmo resultado, né? Sim. Nesse caso dá. Dá para fazer isso sim. Tá? Boa estratégia. Foi chute, né? Eu não sabia. Eu pausei o vídeo e fiz. Aí depois ele concluiu, né? Eu não entendi ele aplicando a propriedade, mas aí eu cheguei no mesmo resultado.
Porque lembra que a gente falou que aqui, ó, é a potência de uma potência, né? Então, 3 vezes 1.111 daria 3.333. Verdade. Tá bom. Né? Então, o que ele fez? Como todos os números eram semelhantes, no sentido de repetiam, ele tirou o 1.111, né? Que seria o que estava em comum. Ah, sim. Bacana, obrigado. Mas está correto a sua estratégia também. Nessa situação, dá para aplicar. Pessoal, tranquilo? Posso ir para o próximo exemplo? Espera aí um pouquinho, professor. Professor, aqui no primeiro exemplo, é número 1, tem 4x. E o professor falou que 4x é tudo junto. E no final tem 1 menos x. Não é também tudo junto? Não. Não? Não, é porque o que acontece? Ó, entre o 4x tem um sinal de vezes. Né? Juntando ele. É como se você tivesse o x 4 vezes, entendeu? Você teria x mais x mais x mais x. Deixa eu escrever aqui em cima. O que é 4x? Seria x mais x mais x mais x. Entendeu? Então, imagina que esse x é uma caneta azul. Né? Eu tenho uma caneta azul, aí encontrei outra, aí eu peguei uma com a minha esposa, peguei uma com meu amigo. Quantas canetas eu tenho? 4 canetas azuis. Entendeu? Então, isso tudo é um conjunto, porque entre o x e o 4 tem o sinal de vezes. Entendeu? Ou eu caí, ou ele caiu. Bom, pessoal, posso ir para o próximo exemplo? Pode. Sim. Por mim, sim. Sim. Então vamos lá, exemplo 3, né? Então, no nosso exemplo 3, nós vamos pegar aqui 2x menos 3, abre parênteses, 4 menos x, que é igual a 5 mais 4, abre parênteses, 2x mais 1. Essa você recheou, hein, professor? Alguém perguntou como é que eu sei que eu tenho que preparar a equação? A resposta está na tela. Mesmo. A resposta está na tela. Pessoal, as duas primeiras situações que eu coloquei, as equações não tinham parênteses. Então, a gente só põe letra para um lado e número para o outro, mas nem sempre é assim. Então, a primeira situação que eu tenho que preparar, ou seja, eu tenho que usar o passo zero, eu tenho que usar aquela observação que eu coloquei lá no finalzinho, né? Ó. Vamos lembrar da nossa observação, ó. Em alguns casos, é necessário preparar a equação. Esse é um caso que eu tenho que preparar ela. Tá? Então, vamos lembrar algo muito importante. Quando a gente tem um parênteses, entre este número que está do lado de fora e o parênteses,
existe que operação matemática? Multiplicação. Perfeito. Multiplicação. Vou colocar já a multiplicação aqui. Como é que eu resolvo isso, né? Nós vamos aplicar uma propriedade da multiplicação. Eu vou dar um nome técnico e como a gente chama carinhosamente. Nome técnico dessa propriedade é distributiva. Eu vou fazer a distributiva, eu vou distribuir a multiplicação do que está fora do parênteses. Tá? Esse é o nome técnico. Agora, como é que alguns professores, inclusive eu, chamam isso? A gente fala que a gente vai fazer o chuveirinho. Bom? Vai falar, o senhor deve estar louco, né? Fazer um chuveiro, vamos tomar banho agora? Não. Então, o que é fazer o chuveirinho aqui ou aplicar a propriedade distributiva? Eu vou pegar um número que está fora e vou multiplicar pelos valores que estão dentro do parênteses. E tem que ser todos os valores que estão dentro do parênteses. Tudo bem? Então, aqui, nós estamos usando o passo 0. É o passo da preparação. Então, vai ficar aí, 2x. Preste atenção que esse 3 tem um sinal de menos. Então, esse sinal de menos pertence a esse número. Então, quando eu for fazer a distributiva, quando eu for fazer o chuveirinho, eu tenho que usar esse sinal. Então, agora, ó, menos 3 vezes 4. Menos com mais? Menos. Menos. 3 vezes 4? 12. Menos 12. Menos 3 vezes menos x. Menos com menos? Mais. 3 vezes x? 3x. 3x. Então vai dar mais 3x. É igual a 5 mais. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou fazer aqui o meu chuveirinho. O 4, ele é positivo. Então, mais com mais. Mais. 4 vezes 2x. 8x. 8x. 4 vezes 1. 4. Mais 4. Muito bem. Então, olha, eu apliquei aqui, né, a observação, o passo 0. Então, eu preparei a minha equação. Eu resolvi os parênteses, né? Eu fiz o chuveirinho. Agora, nessa parte aqui, eu vou aplicar o passo 1. Isolar as letras e os números. Exato. Vou passar a letra para um lado e número para o outro. Tudo bem? Só que agora, pessoal, eu não vou ficar usando, né, aquela parte toda colorida. Então, a gente vai fazer já aqui no olho mesmo. Então, ó, eu vou passar a letra para um lado e o número para o outro. Já identifiquei que esse menos 12 tem que mudar para o lado direito e já identifiquei que o 8x tem que vir aqui para o lado esquerdo.
Então, agora a gente vai trocar. Vai ficar 2x mais 3x menos 8x. Menos 8x. Lembrando, né? O 8 ele é positivo, passou para o outro lado, vem negativo. É igual. Então, eu copio os números que já estão do lado direito. 5 mais 4. E agora eu vou copiar o número que está chegando. Então, olha. Mais 12. Mais 12. Chegou mais 12. Agora, olha lá o passo 2. Resolvo as adições e subtrações. Dois x mais 3x. 5x. 5x. 5x menos 8x. Menos 3x. Menos 3x. É igual. 5 mais 4. 9. 9 mais 12. 21. 21. Passo 3. Lembrando que não precisa ficar também colocando os passos, né? Vou isolar o x. Então, x é igual a 21 dividido por 3. Tá? Pessoal, é importante lembrar que quando o número passa para o outro, está acompanhando a letra, o número está acompanhando o x, passa para o outro lado, ele não muda o sinal. Tá? Então, ele é negativo, ele passa negativo. Professor, desculpa, mas falhou o áudio para mim. Você pode repetir, por favor? Eu disse que o menos 6 não muda de sinal. Tá? O número que está com o x, ele passa com o sinal. Negativo passa negativo, positivo ele passa. Entendi, Tá obrigada. falhando muito o áudio. Isso. E agora eu vou resolver a divisão, pessoal. Então, x vai ser igual. Esse 21 é positivo. Esse menos 3, negativo. É uma divisão. Então, mais com menos. Dá mais. Menos, desculpa. Menos. Aí, menos 21 dividido por 7. 7. E essa é a resposta do nosso x. Professor, eu passo 2 aqui, por que veio menos 8? Fez o jogo do sinal? Porque era mais, né? Aqui, ó, 2x mais 3, deu 5. Então, ó, eu tenho 5 e gasto 8. Né? Então, a minha dívida é maior. Por isso que eu fiquei negativo. Então, não é regra de sinal ali, tá?
Pessoal, podemos ir para o próximo exemplo? Sim. Sim. Eu tô na dúvida no passo 2 aí, viu, professor? No chat também tem pergunta também do passo. Tá. Está acompanhando no X. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no muda de sinal, porque está acompanhando. Ó, o passo 2, vamos lá, onde ficou aqui, onde o pessoal está falando da dúvida, né? O passo 2, eu estou fazendo adição e subtração. Então, lembra, na adição e na subtração não aplica a regra de sinal. Tá? Na adição e na subtração não aplica a regra de sinal. Conserva sempre o sinal do maior, né, professor? Todo mundo já copiou? Senão eu abro um slide novo aqui. Já copiou. Tá. Então, eu vou apagar aqui. Ó. Tava assim, 3x mais 2x menos 8x, tudo bem? Era isso, né, pessoal? Professor, Oi. a Beatriz tem uma dúvida. 2x mais 3x. Tá. Peraí que eu vou responder essa e eu já volto ali na Beatriz. Então, ó, vamos resolver devagar aqui. 3x mais 2x dá quanto? 5x. 5x. É ao contrário, professor, que o senhor montou. Ao contrário. A ordem do 3 e do 2 não vai interferir aqui. Ah, tá. Tudo bem. Isso não vai interferir, é só para a gente explicar por que ficou menos 3x, tá? Esse é o objetivo. Então, ó, eu tenho 3x, ó, então o 3x ele é positivo, não tem sinal na frente dele, então ele é positivo. Mais 2x, então 3 mais 2, 5, tá? Então, esse 5 é positivo. Esse 8 é negativo. Então, lembra na nossa aula que a gente falou assim, quando eu tenho esta situação, eu tenho um número positivo e um número negativo. Então, ó, eu tenho R$5. Eu tenho R$5. Eu gasto 8. Fui lá na cantina da escola e gastei R$8. Eu vou conseguir pagar? Não. Eu vou ficar o quê? Excelente. Então, quando eu tenho um número positivo e um número negativo, eu vou copiar o sinal do maior. Que é o maior? 8. Então, copio o sinal dele. Menos. E que conta que eu vou fazer? Uma conta de menos. 8 menos 5. 3. Tá? Então, por isso que é um menos 3x. Não, mas, professor, a minha dúvida é por que chegou aqui no menos 8? Ali, porque para mim seria mais 8. Eu não peguei essa parte. Então, porque esse menos 8x, ele estava do lado direito da equação. E a gente ele estava como mais. Ele estava como mais. Aí ele passa para menos, é isso? Quando ele passa para o outro lado da igualdade, ele vai como menos, vai para o sinal contrário. Ah, agora entendi. Tá? Então, se você olhar do passo 1 para o passo 2, no passo 1, ele estava do lado direito da igualdade, e nós passamos ele para o lado esquerdo, por isso que Professor, eu só fiquei com uma dúvida no primeiro passo, né, que na hora que eu fui montar a equação, que é 3 vezes 4 menos x,
eu não, acho que eu não peguei essa parte direito. Eu fiz menos 12 vezes menos 3x. Então, acho que eu me perdi no sinal. Eu sempre confundo sinal. Entendeu? Tá. Espera aí, deixa eu só copiar de novo, porque, infelizmente, eu não consigo reescrever. Então, deixa eu voltar lá o primeiro. Escrever a equação de novo. Então, a equação era essa aqui, né? 2x menos 3, 4 menos x, que é igual a 5, mais 4, abre parênteses, 2x, mais 1. Mais 1. Eu fiquei em dúvida no 3 vezes 4, porque é menos 3 vezes... Isso. Esse sinal de menos é do 3. Então, quando a gente aplica o chuveirinho, esse menos está multiplicando também. Então, a gente copia o 2x. E agora, ó, é menos 3 vezes 4. Esse 4 é positivo. Menos com mais, menos. 3 vezes 4, 12. Menos, mais. Né? Mais. 3 vezes x, 3x. A gente resolve primeiro o sinal e depois a multiplicação. Entendi. Não, essa parte só deu errado porque deu menos 3. Aí eu acabei errando o estado. O final por menos 1. Deixa eu ver ali, eu vi a pergunta ali da Beatriz. E aí, então, vamos lá, né? Então, ó, só retomando aqui, refazendo, né? Ó, a gente vai começar fazendo aqui o chuveirinho, tá? Depois que a gente fez isso, então, copia lá o 5, mais 4 vezes, né? O 2x e 4 vezes 1. Então, vamos tentar esclarecer a dúvida, né? 4 vezes 2x, então mais 4 vezes mais 2 dá mais 8x. 4 vezes 1, 4. Então, ó, pessoal, para quem está com a dúvida, então vamos fazer aqui no colorido, né? Então, o que a gente vai fazer aqui que seria o passo 1? Colocar a letra para um lado e número para o outro. Então, ó, vamos observar o seguinte. O 8x está do lado direito. Eu preciso passar ele para o lado esquerdo. Então, ó, eu vou pegar esse 8x e vou passar para o lado esquerdo da igualdade. Quando ele muda de lado, troca o sinal. Então, vai ficar, né? 2x mais 3x. E esse 8 que era positivo, ele passa para o outro lado negativo. Tá? A mesma coisa vai acontecer com esse número 12 aqui. Esse menos 12, ó. Ele tem que ir para o outro lado da igualdade. Tá? Então, aqui vai ficar 5 mais 4. E, ó, era menos 12, passou para o outro lado. Mais 12. Tudo bem? Beatriz? Já colocou ali que entendeu. Tá. Por que que o 3... Andréia tem uma dúvida, Andréia. Andréia. Então, a gente já entendeu aqui, deixa eu só refazer, vou refazer toda a conta, e aí eu já esclareço aqui, né? Então, aqui seria menos 3x, que é igual a 21. E aí a gente falou que o x é igual a 21
dividido por menos 3. E a dúvida é por que o 3 continua negativo. É isso, Andréia? Isso. O que acontece, né? Por isso que eu falei para vocês. Quando a gente muda de lado, a gente troca a operação. Tá? Qual que é a operação que eu tenho aqui entre o 3 e o x? É vezes, multiplicação. Qual que é o inverso da multiplicação? É a divisão. Entendeu? Então, o que eu estou invertendo é a operação de multiplicação. Esse menos 3, por isso que o menos 3 continua negativo. É porque usa a regra de sinal, né, professor? Mais 21 dividido por menos 3. Não, mas a pergunta dela é por que o menos 3 foi para baixo negativo. Pergunta é só. Eu acho que o 3 já é negativo, não é, professor? Então ele não muda. Isso que eu falo. Quando passa por cima do sinal de igual, troca o sinal. Quando passa por baixo, mantém o sinal. É porque não é uma adição, é uma subtração. Só vai mudar o sinal passando quando for adição e subtração. Como é uma divisão. Eu estou trocando por uma divisão. Obrigada, professor. Nada. Pessoal, todo mundo esclareceu as dúvidas? Ok. Maravilha. Sim, bem esclarecido. Isso. Então, ó, eu vou parar por aqui, né? Porque a gente chegou aí no nosso horário. Tá bom? Então, na próxima aula de matemática, eu vou trazer um pouco de regra de 3, equação do segundo grau, tá? E eu vou deixar a programação para a última aula, a gente fala só de geometria. Ok. Tudo bem? Gente, tudo bem. Lembrando que esse aqui é meu e-mail, tá? Então, mais uma vez, né, estou à disposição aqui, então pode mandar e-mail, tá bom? Com a sua dúvida, pergunta, né, fez algum exercício das provas anteriores e quer conferir ou não entendeu, tá? Pode mandar lá, que aí eu ajudo vocês, tá bom? Que aí fica mais fácil o nosso contato. Rodrigo, muito obrigado por mais essa aula. Chegamos numa quarta aula, num grande ganho de conhecimento. Agradecemos você.